Muito boa noite, nossos caros amigos e demais companheiros simpatizantes da doutrina dos espíritos, ou seja, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje gostaríamos de, mais uma vez, conversar um pouco acerca da depressão, que é um mal que está atingindo, segundo a Organização Mundial de Saúde, atingindo no presente cerca de 10 a 15% da população mundial, que dá em torno de quase 1 milhão de criaturas no mundo com a depressão. E então, a depressão, gostaríamos de apenas adiantar informação, a depressão, como muita gente pensa, não é uma doença do corpo, uma enfermidade do corpo, não é um descontrole no cérebro, não. A depressão é uma moléstia do espírito, é uma moléstia da alma, não é do corpo, não é do cérebro. A depressão, ela é um estado de espírito muito deprimente, que se anuncia, conforme os estudiosos, que se anuncia por uma tristeza, uma amargura, uma melancolia, uma angústia profunda e prolongada, seguida de um desânimo, um desgosto pela vida, um autodesprezo pela vida, em que o indivíduo procura mais se ocultar da sociedade, se afasta das pessoas, vive numa plena solidão, e muitas vezes, se essa criatura ou a família não cuidar dessa criatura, ela pode cometer um suicídio. E muitas criaturas no mundo inteiro têm cometido suicídio devido a esse estado de depressão. E então existe uma porção de causas, causas materiais, não é? E causas espirituais, que pode gerar a depressão. Mas, no resumo, pode-se dizer, conforme os especialistas, não é? Da medicina material, da psiquiatria, da psicoterapia, psicólogos, etc., são autoridades respeitáveis, que estão dizendo, e que sempre disseram, que essa depressão, ela tem uma cura. Basta que a pessoa, a família, tenha mais paciência e a própria vítima da depressão tenha também um interesse em ainda estar no estado de tomar suas decisões. A depressão chega a esse ponto. Mas eles dizem também, na análise deles, os psicólogos, e é uma verdade, que toda perda, tanto material como perdas afetivas, perda de entes queridos, separação dos casais, perda de filho, perda financeira, perda de emprego, que é material, tudo isso tende, não é obrigado a gerar depressão, mas inclina-se o indivíduo a ser acometido do mal da depressão. Mas dizendo sempre que a depressão é um estado de espírito negativo, é um estado de alma negativo. A alma está triste, o espírito está triste, melancólico, aí manda a mensagem para o cérebro. E a criatura, então, fica triste, fica melancólica. Mas a tristeza é da alma, a melancolia é da alma, é do espírito. Então, nada de material pode curar o que é do espírito.
Muitas vezes as criaturas se prejudicam pela quantidade de remédio material que a medicina material passa para essas criaturas. Mas na verdade, os remédios materiais, eles não curam a depressão, porque a depressão é um problema do espírito, um problema da alma. E medicina material não cura as moléstias do espírito, que é a causa espiritual. Muitas vezes os remédios são passados pela medicina material, que todos eles têm efeitos colaterais, quer dizer, efeitos negativos. Um remédio se toma e é bom para uma coisa ou duas, e péssimos efeitos colaterais, e péssimos para 8 coisas. Existe esse lado. Então, como se trata de um problema espiritual, a própria pessoa pode se ajudar nesse sentido. Então procurar uma religião, não é? Como uma proteção, como uma fuga, como uma terapia, não é? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que também pode ser indicado como remédio apropriado, porque o Evangelho do Cristo, ele é remédio para todas as moléstias da alma, para todos os problemas da alma. Uma fé para reforçar, e até os próprios médicos, a sua maioria, já está mandando os pacientes com depressão para buscar esse conforto na fé, numa fé religiosa. Nós, como somos espíritas, não menosprezamos e respeitamos as demais crenças religiosas, mas nós, como somos espíritas, indicamos os centros espíritas, busquem o espiritismo, leiam o Evangelho segundo o espiritismo, busquem a terapia da medicina espírita, associada à medicina do Evangelho, frequentando assiduamente as reuniões do espiritismo, não é? Tomando passe nas casas espíritas, fazendo um tratamento espiritual, um atendimento fraterno na casa espírita, lendo o Evangelho, lendo as obras espíritas, e acima de tudo procurando ocupar a mente, não é? Que muitas vezes a depressão vem de uma mente ociosa, uma mente com falta de fé, com ociosidade, aí pode vir essa depressão. E no centro espírita, no espiritismo, você pode se engajar, não é? No movimento dos trabalhos da doutrina espírita, do centro espírita. Quer dizer, tudo isso é uma forma de dar, dando se recebe. Porque o segredo da vida é dar e receber. E muitas vezes o depressivo está precisando apenas dessa doação numa instituição espírita, uma instituição de caridade, que é o espiritismo. Mas quem tem a sua fé religiosa, procure a sua igreja, não é? Procure a sua crença, qualquer que ela seja, desde que seja uma crença baseada no cristianismo, nos evangelhos do Cristo, na própria Bíblia, não é? Então, você pode ter um auxílio e pode chegar até a sua cura, que muita gente tem se curado. Então, apenas como uma forma de ajudar as criaturas, nós escolhemos aqui uma passagemzinha deste livro, que é Depressão, Tragédia do Homem Moderno, que a depressão vem desde o início da humanidade, mas é um mal que se repete, e o autor escreve aqui, Depressão, Tragédia do Homem Moderno. E aqui tem uma partezinha que ele diz: jamais permita que o veneno do desânimo intoxique sua alma. Cuide logo, desintoxicando-a com o antídoto da boa disposição espiritual. Procura uma filosofia, não é? Uma filosofia otimista para superar essa depressão. Diz mais: de nenhum modo fique depressivo,
se as coisas não ocorrem, as coisas da vida, não ocorrem, ou não ocorrerem conforme você planejou e esperou. Não permita, não fique depressivo, porque não exercita a sábia arte de recomeçar. Se você perdeu alguma coisa, teve alguma perda, aí é preciso ter paciência, resignação, não é? Boa vontade e nunca se entregar ao pessimismo, nunca se entregar ao desânimo, porque são uns inimigos terríveis e a gente tem que lutar contra esses inimigos que estão dentro da gente mesmo. E aqui no outro textozinho pequeno, vai falar, pense nisto, você jamais se libertará da depressão se continuar dando ouvido ao ciúme, à inveja, à maledicência, à mentira e a outras inferioridades do mesmo gênero. Assim você estará sempre inquieto, desconfiado, nervoso, azedo e enjoado com a própria vida e enjoando quem está ao seu lado. Essa é a consequência. E ele continua, não esqueça de cultivar a virtude da paciência, mas não seja inerte, ocioso. A ociosidade e a inércia poderão lhe trazer sérios prejuízos. Então, nós apresentamos, não é, essas que nós consideramos uns comprimidos, umas cápsulas de uma filosofia do espiritismo, da filosofia da autoajuda, que nós, de uma forma geral, precisamos muito, porque a vida aqui na Terra é uma competição permanente. E nós somos espíritos reencarnados em prova e expiação. Logo, muitas coisas que nós somos vítimas aqui do mundo, entre elas a depressão, bem assim, outros tipos de enfermidade, outros tipos de doença, falando sempre que a depressão não é uma enfermidade do corpo, nem uma doença do cérebro, é um distúrbio na alma, né? Falando sempre isso. E então nós estamos num mundo de expiações e de provas, que deveremos enfrentar com uma fé robusta, uma fé em Deus, que é o nosso Pai Celestial, não é? E fazendo a nossa parte. Se tivermos uma perda, uma separação de casamento, uma perda de ente querido, ou a perda da saúde, em primeiro lugar a providência é você aceitar aquela situação, para não ficar guerreando contra você, para não ficar conflitando, criando conflitos interiores, que eles vão explodir e criar outros tipos de problema. Então, de modo que a primeira providência em qualquer problema sério que surge em nossa vida é aceitar. A segunda é procurar um meio de resolver o problema. Se não resolver, vamos procurar um auxílio, um alívio, um conforto. Essa é a providência que nós devemos tomar para superar o problema. Se não encontrarmos essas providências, então tenhamos paciência, não é? Muita paciência, e nos tornemos amigo do próprio problema. Que com o tempo tudo passará. Não há nada que dure todo, não há males que dure todo o tempo. Não é isso? Não há males que dure todo o tempo. E às vezes um problema que nós estamos passando hoje, devemos ter a paciência, a resignação, porque o tempo resolverá muitos problemas. Não há nada que o tempo não absorva e não devore. Vamos ter paciência. E então superemos os nossos problemas, não só de depressão, mas de ansiedade e de outros tipos. E ninguém também se escandalize, porque todo mundo tem um pouquinho de depressão. Há dias que estamos tristes, não é? Mas há dias que nós estamos alegres, felizes. Agora, se uma perda qualquer,
demora mais de 30 dias, 40 dias, etc., e devemos ter cuidado para uma cura, para que essa depressão não se torne clínica, ou seja, patológica, doentia, não é isso? Então, tenhamos calma e vamos com jeito, que tudo na vida tem jeito. Muita paz para todos e voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje o assunto foi depressão, que é para a nossa reflexão. Muita paz para todos.